Vamos iniciar aqui mais uma prática, tá? Dessa vez nós vamos utilizar a API JAX-B, ok? Essa API JAX-B, ela já vem junto já com o JDK, ok? Essa API é uma arquitetura Java para vinculação XML, ok? Bom, uma das características desta API é que para nós a utilizarmos, nós precisamos criar algumas classes específicas, ok? Essas classes, elas são criadas, tá, por um utilitário que vem junto com o JDK também. O nome da aplicação é XJC, ok? E esse utilitário, ele cria essas classes, tá, para manipulação de arquivos XML, né, de documentos XML, a partir de um esquema. Ou seja, você vai ter que ter o esquema do seu arquivo XML para poder gerar estas classes a partir do utilitário XJC, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo dessa arquitetura, né? Nós temos aqui o esquema XML, tá? Nós temos aqui o compilador, ok? Esse compilador ele vai gerar as classes e interfaces, tá? De acordo com o seu esquema, ok? E de posse dessas classes, né, e interfaces, a aplicação utiliza aqui a API JAX-B, tá? Para realizar o Marshall, tá? No caso ele vai transformar alguns dados, vai pegar alguns dados e passar e criar um documento XML, ok? Ou ele vai realizar também um unmarshal. O que é o unmarshal? Ele vai pegar os dados de um documento XML e popular esses dados em objetos, ok? Em objetos Java, tá? No caso, os objetos dessas classes aqui que foram geradas pelo compilador do esquema, ok? Bom, então vamos lá. Nós iremos utilizar aqui como exemplo o XML que a gente usou aí também nas práticas anteriores, tá? Só que tem um detalhe. Esse XML que nós estamos utilizando, nós não temos o esquema dele, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que gerar o esquema, ok? Bom, a gente vai ter que gerar na mão? Não. Existe um utilitário, tá, chamado Trang, que faz esse trabalho para a gente, ok? Você pode acessar aqui a página deste utilitário, ok? Esta aplicação é uma aplicação feita em Java, tá? Ela é open source, ok? Então você pode realizar o download dessa aplicação para transformar, né, para converter, né, os seus arquivos XML. Na verdade, você não vai converter o arquivo, né? Você vai gerar, a partir de um arquivo XML, o esquema daquele arquivo XML, ok? Então você pode fazer o download aqui, neste link, tá? Eu já fiz o download desse material, ok? Bom, é interessante e importante também você dar uma lida aqui nas informações dessa página, tá? Ele tem aqui um manual, tá, de utilização deste utilitário, tá? É bom você dar uma lida aqui nessas informações para verificar aí todas as opções de utilização deste aplicativo, tá? Então vamos lá. Eu já fiz o download dessa aplicação. O que eu vou ter que fazer agora? Primeiro eu vou gerar o esquema do meu arquivo XML. O arquivo que nós estamos trabalhando é esse aqui, ó, xml.xml. Eu vou copiar esse arquivo, tá? E vou colar aqui dentro da pasta onde está o meu utilitário para geração do esquema, tá? Eu já havia feito isso aqui anteriormente. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar esses arquivos aqui que eu já tinha gerado, tá? E vou colar aqui
o arquivo XML que nós estamos utilizando durante o curso, tá? A aplicação que nós fizemos lá, o download, ele vem com todos esses outros arquivos aqui, né? Apenas esses aqui que não, vou deletá-los também, tá? Ele vem aqui, que é a aplicação principal, essa que nós estamos visualizando aqui, né? O Trang.jar, ok? Ele vem aqui também com o manual em HTML, você pode acessar aí para visualizar o manual de utilização deste aplicativo, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui para gerar o esquema desse nosso arquivo XML? Bom, eu vou aqui no prompt de comando, tá? Vou acessar a pasta aonde está esse material, ok? Aqui está. E eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse jar, tá? Passando como parâmetro o arquivo XML, tá? Então eu vou passar como parâmetro aqui o arquivo XML para que ele gere para mim o esquema deste arquivo XML, ok? Então vamos lá. Java -jar, né, que é a opção para executar um jar através aqui do prompt de comando, tá? Tem uma outra opção aqui nesse aplicativo que eu posso informar. Aliás, aqui nesse aplicativo nós não temos essa outra opção, tá? Eu estava pensando aqui no XJC, nós vamos ver posteriormente. Nesse caso aqui eu preciso informar apenas como parâmetro o arquivo XML, né? O arquivo XML de entrada e o nome do arquivo de saída. No caso dos arquivos de esquema, a extensão do arquivo ela é XSD, tá? Então nós vamos criar aqui o arquivo xml.xsd, ok? Então nós informamos aqui o primeiro parâmetro, que é o arquivo que nós estamos informando aí de entrada, né, que ele vai analisar, tá? E o arquivo de saída, que é o arquivo de esquema deste XML. Então a extensão deste arquivo tem que ser XSD, ok? Então damos um Enter aqui e ele cria para a gente aqui, ó, o arquivo XSD, tá? Que é o esquema deste nosso XML, ok? Vocês podem perceber aí que ele criou aqui alguns elementos, definiu alguns parâmetros, né, para esses elementos, tá? Nós temos aqui o elemento cadastro, o elemento pessoa, nós temos aí elemento nome, e-mail, telefone, tá? Código do país, DDD, número, ok? Bom, e agora como é que nós fazemos aí para criar as classes, tá? Os arquivos Java para serem usados lá na aplicação, lá no nosso projeto? Bom, o JDK, ele, junto com o JDK, né, vem um utilitário chamado XJC, ok? Esse utilitário você encontra dentro aqui da pasta bin, tá? Da pasta de instalação do seu JDK, tá? No meu caso ele está aqui dentro dessa pasta. Então eu tenho aqui um arquivo chamado xjc.exe, ok? Bom, então eu vou utilizar esse utilitário para gerar as classes para que eu possa utilizar lá com a API JAX-B, ok? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no prompt de comando, tá? Eu vou utilizar aqui a seguinte sintaxe. XJC, né, que é o nome do utilitário, tá? Como parâmetro, eu vou informar o arquivo de esquema, ok? Só que antes eu vou informar uma opção. Então eu vou utilizar aqui a opção "-p", tá? Para que serve essa opção "-p"? Serve para que eu informe em qual pacote que esse utilitário vai gerar as classes,
ok? Então aqui na nossa aplicação, eu já criei aqui uma classe, né? E essa classe está dentro do pacote exemplo JAX-B, ok? Então eu vou informar aqui para esse utilitário que eu quero que ele crie as classes dentro do pacote exemplo JAX-B, ok? E agora eu vou informar qual que é o arquivo de esquema que ele vai analisar para gerar as classes. Então, xml.xsd, ok? Vamos dar um Enter aqui. Perceba que ele já criou aqui as classes para a gente, tá? Então, nós podemos verificar aqui que ele criou aqui uma pasta, né? Exemplo JAX-B, tá? E dentro dessa pasta criou aqui algumas classes, tá? Que são as classes que nós utilizaremos lá para desenvolver a nossa aplicação, né? Para ler e escrever os arquivos XML, tá? Ele cria por padrão, ele sempre cria por padrão essa classe Object Factory, tá? E depois cria também as classes referentes lá que vão representar os elementos do arquivo XML, tá? Vocês podem perceber aí que, por exemplo, que o elemento cadastro, ele é o elemento raiz lá do nosso XML, ok? Vocês podem perceber que cadastro é o elemento raiz do nosso documento XML. E aqui ele utiliza algumas anotações, tá? Para identificar os elementos dentro de um arquivo XML. No caso aqui ele utilizou a anotação XML root element, ok? Perceba aí que ele já criou aqui também um atributo pessoa, que no caso aqui é um list, né? Um array list de pessoa, tá? Então ele identificou isso para a gente através lá do arquivo de esquema que nós criamos, tá? E ele gera essas classes aí para a gente então de forma automática. Não sei se vocês perceberam, mas esse utilitário, o XJC, ele criou aqui, ó, a classe telefone, tá? Vou aqui exibir esta classe. Só que ele criou também uma outra classe, tá? Código país. Vamos verificar aqui. Criou essa classe código país. Por que ele gerou essa classe código país? Bom, se nós analisarmos aqui no nosso esquema, tá? Nós podemos perceber o seguinte: o elemento código país ele foi criado como se fosse um complex type, tá? Então, por isso que o nosso utilitário lá, o XJC, ele criou uma classe código país, tá? Só por que ele criou esse código país como um tipo complex type? Analisando aqui o nosso arquivo XML, nós podemos perceber que nós temos aqui o elemento código país como sendo um elemento vazio, tá? Então, ao gerar o esquema, ele não identificou qual tipo de dado que pode conter esse elemento. Então, o que ele fez? Ele já gerou um tipo complexo, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos gerar o nosso esquema de novo, tá? Vamos incluir aqui um dado para esse elemento código país, ok? Vamos fazer assim, vamos colocar aqui 55, tá? Vamos salvar 55, né? Incluímos nos dois elementos pessoa. Vamos salvar este arquivo, tá? E vamos aqui gerar de novo. Vou copiar aqui novamente para a pasta material, tá? E vamos gerar de novo aí o nosso esquema. Eu vou deletar aqui essas classes que foram criadas, ok? E agora eu vou utilizar aqui novamente
lá o utilitário Trang, tá? Para gerar o nosso esquema. Pronto, ele gerou o esquema. Vamos agora visualizar. Ok, aqui está o xml.xsd. Agora vocês podem perceber que ele criou aqui o elemento código país, tá? Só que agora ele definiu esse elemento código país como um tipo inteiro, ok? Ele não criou um tipo complexo para o código do país, ok? E agora então vamos gerar aqui novamente as nossas classes através do nosso esquema, ok? Vocês podem perceber aí que na saída aqui desse utilitário ele já não gerou aí a classe código país, tá? Eu vou fechar aqui. Bom, ele criou aqui o pacote exemplo JAX-B, criou as classes cadastro, pessoa e telefone. E dentro da classe telefone, ele criou aqui um atributo, código do país, do tipo inteiro, ok? Bom, de posse dessas classes, tá? Dessas classes criadas aí pelo nosso utilitário, agora nós podemos ler e criar, né, e escrever os arquivos XML utilizando a API JAX-B, ok? Então vamos lá. Aqui no nosso projeto, para ler um arquivo XML, tá? O que eu preciso fazer primeiro? Eu vou criar um objeto da classe JAX-B context, ok? Então eu crio aqui o objeto JC e vou instanciá-lo aqui através do método newInstance, ok? E o que eu passo como parâmetro desse método? Bom, aqui eu tenho que informar como parâmetro o pacote aonde estão localizadas as classes que vão representar o meu arquivo XML, ok? Então o pacote onde essas classes estão localizadas, no caso aqui nós criamos no pacote exemplo JAX-B, tá? Nós criamos aqui, ó, o pacote exemplo JAX-B lá utilizando o utilitário XJC, ok? Onde nós criamos aqui as nossas classes, tá? Então, aqui nesse parâmetro nós informamos em qual pacote estão localizadas as classes que representam aí os elementos do nosso arquivo XML, tá? Logo depois eu vou criar um objeto, tá, da classe unmarshaller, ok? Lembrando aí que esses objetos JAX-B context e a classe unmarshaller, eles estão dentro do pacote javax.xml.bind, ok? Essas classes aqui, essa API, lembrando aí novamente, ela já vem junto com o JDK, tá? Então você não precisa realizar nenhum download, você não precisa configurar as bibliotecas, porque elas já estão dentro do JDK, ok? Bom, então continuando, então eu vou criar aqui um objeto da classe cadastro, tá? Lembrando que essa classe cadastro que nós criamos aí é a classe que nós acabamos de criar lá com o utilitário, né? Opa, parece que essa classe não está aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui copiar essas classes que nós criamos agora, que são essas aqui, tá? Para dentro do nosso projeto. Então aqui na pasta exemplo JAX-B, vou colar. Essa classe já encontra ali, tá? Mas eu vou colar aqui. Sim, agora apareceu aqui pra gente. Então tenho aqui a classe cadastro, ok?
Vamos abrir aqui esta classe. Tá, nessa classe cadastro, eu tenho aqui um list, né, um array list de pessoa. Ok? Então, eu vou criar aqui um objeto da classe cadastro, tá? Por quê? Porque cadastro é o elemento raiz do nosso documento XML. Ok? E vou chamar aqui o método unmarshal do meu objeto unmarshaller. Ok? E vou passar como parâmetro o arquivo que será analisado. No caso lá será o arquivo xml.xml. Ok? Eu vou criar aqui um objeto pessoas, tá? Que é um array list de pessoas, e vou buscar esse array list lá do meu objeto cadastro, tá? Que será as pessoas que estão cadastradas, né? Vamos dizer assim, no nosso arquivo XML, tá? Voltando aqui nessa linha anterior, eu preciso realizar um cast aqui para cadastro, tá? Porque esse método unmarshal ele retorna aí para a gente, tá? Um objeto. Então eu tenho que fazer um cast aqui da classe cadastro para eu instanciar esse objeto cadastro, ok? Bom, de posse desses dados, né? Dos dados do arquivo XML, tá? Das pessoas que estão neste arquivo XML, eu vou percorrer essa lista de pessoas, tá? E mostrar os seus atributos, no caso o ID, o nome, o e-mail, o DDD do telefone, o código do país do telefone, o número do telefone e o tipo de telefone, ok? Bom, então vamos aqui executar essa aplicação. Aqui está, perceba aí que ele leu o arquivo XML, tá? Que é esse arquivo que nós estamos visualizando aqui. Nós temos duas pessoas cadastradas, ok? Ele buscou lá para a gente o ID da pessoa, o nome, o e-mail e o telefone, ok? Então ele buscou aí as duas pessoas que estavam informadas aí, né, cadastradas nesse nosso arquivo XML. Bom, dessa forma aí nós aprendemos então como ler um arquivo XML através da API JAX-B. Tá? No próximo vídeo nós vamos aprender como escrever, né, como criar um arquivo XML utilizando esta API também.